Quando eu olho para trás, para a trajetória na nossa empresa e também para várias outras empresas que já fizeram um acelerador empresarial comigo, ou que fazem mentoria comigo, ou que participam do meu grupo de mastermind, eu consigo identificar claramente 4 fases, 4 momentos pelos quais as pequenas e médias empresas passam. E você entender sobre essas fases e ter um diagnóstico preciso sobre em qual fase você está, vai mudar drasticamente os seus resultados. Por quê? Porque você vai começar a focar nas coisas certas. Você vai começar a focar na prioridade da fase que a sua empresa está. São 4 fases de desenvolvimento de uma empresa. A primeira fase é a fase 1. Eu chamo da fase de sobrevivência e confirmação. Nessa fase, o foco é absoluto em resultado. Pegando o PPR, o foco da fase 1 é o R de resultados. Aqui é quando você começa a empresa e você tem que fazer a coisa acontecer. Geralmente você está sozinho ou com alguém da sua família, um amigo, talvez um sócio, 2 sócios, poucos funcionários. Os recursos são escassos e você tem que meter a mão na massa para que o seu negócio sobreviva e para que você confirme que o modelo de negócio, que a sua empresa é rentável, que ela é financeiramente viável. Então o objetivo dessa fase é confirmar que a empresa é financeiramente viável. Nesse momento, você tem que ter uma obsessão em vendas, em controle de custos, em gerar caixa, em gerar condições financeiras para começar a reinvestir na sua empresa, né? A melhorar a estrutura física, melhorar o seu marketing, melhorar a qualidade do produto, melhorar a qualidade do serviço. Eu costumo dizer que tem uma coisa que manda mais na empresa do que o próprio dono. Sabe o que é? É o seu caixa, é a sua condição financeira. Se você não tem possibilidade financeira para um determinado investimento, não adianta você querer, que você não vai conseguir, certo? Nessa fase aqui, o empreendedor, ele realmente tem que se desdobrar, tem que equilibrar pratos. Em toda a jornada, né? Em toda a jornada que a gente vai ver aqui, a gente tem que trabalhar muito, tem que ser intenso, mas especialmente na fase 1 é quando você precisa dar uma gota de sangue a mais. Você realmente precisa sacrificar. Não tem outro caminho, sabe? Eu vou abrir uma empresa e vou trabalhar de maneira eficiente, poucas horas por dia e vai dar tudo certo, enfim. Eu sinceramente só conheço isso na teoria. Na prática, eu nunca vi uma empresa de sucesso onde o dono que começou aquela empresa, ele não tenha trabalhado, ele não tenha camelado muitas horas por semana durante alguns anos. Mas o que você tem que ter em mente é que isso não é para sempre. É a célebre frase, né? O sacrifício é temporário, a recompensa é para sempre. Na fase 1 não tem como, a gente tem que sacrificar. O que é o principal? O que ajudou muito a gente a passar nessa fase 1? É sempre estar com uma lente que identifica oportunidades de negócio, oportunidades de venda, como captar mais clientes. Você tem que estar o tempo todo focado, entendendo ali como você pode aumentar a tua clientela, como que você pode aumentar o teu faturamento, a sua receita. E um excelente caminho para fazer isso é fazendo benchmarking. O que é benchmarking? Olhar para o mercado. Quem está no meu segmento e está tendo resultado, está tendo performance, o que essas empresas fazem? Ou em outros segmentos completamente distantes, o que as empresas fazem e o que eu posso trazer para o meu modelo de negócio. Então, por isso que tem que ter o botão de benchmark o tempo todo. Aqui na fase 1, o seu eu empreendedor, ele tem que vir muito forte. É mão na massa, não tem frescura. Muitas vezes 12, 14 horas por dia de trabalho. 5, 6, 7 dias por semana em algumas semanas, porque você realmente está no começo, está começando, né? E aí o negócio ele vai ganhando tração, ele vai ganhando força, ele vai ganhando resultado. O objetivo aqui na fase 1 é construir um caixa, um colchão financeiro para que você pense e fale assim, não, essa empresa é financeiramente viável, dá para eu continuar com ela, dá para eu desenvolver ela, porque a gente vai ter mais resultado financeiro e dá para realmente construir um modelo de negócio em cima disso aqui. Quando você começa
a ter caixa, ter, né, ali um colchão financeiro, uma estabilidade, uma previsibilidade financeira, as contas estão fechando no verde, né? Você está guardando ali um pouco do seu lucro na empresa, enfim. Quando isso começa a acontecer, você vai para a fase que é a fase 2. A fase 2 é a fase do quê? A fase dos talentos. E a prioridade aqui na fase 2 é o P de pessoas. Aqui você descobre que não dá, né? Durante a fase 1, você vai ficando estafado e você vai percebendo que existem funções dentro da sua empresa que, se você colocar uma pessoa para executar aquilo, você vai ter mais tempo livre para fazer outras funções que geram mais resultado, que agregam mais valor para o negócio. Deixa eu te dar um exemplo. No começo do IBC, quando éramos praticamente eu e meu pai, eu focava em fazer alguns anúncios na internet, ligar para algumas pessoas que a gente conhecia, prospectar clientes para os nossos cursos no IBC. Então eu focava nisso, prospectava e vendia os cursos. Meu pai ministrava os cursos. E aí eu comecei a perceber o seguinte, peraí, a emissão do boleto, emissão da passagem aérea para ir dar o curso em outras cidades, organizar ali a turma, porque tem que negociar com o hotel, tem uma série de itens de logística. Eu comecei a perceber que tinha um monte de coisa pequenininha que tomava 30%, 40% do meu tempo. Foi quando eu superei o medo de contratar, porque eu pensei, peraí, se eu pôr uma pessoa aqui, um colaborador, um funcionário, e não precisa ser um salário alto, nem nada disso, pega a pessoa, forma a pessoa dentro da sua empresa. Se eu pôr um assistente aqui, administrativo financeiro, para me ajudar nesse tanto de coisinha aqui, eu vou ter 30%, 40% do meu tempo livre para quê? Para vender mais. Então, se eu contratar aqui um funcionário que é R$1.000, e sempre que você vai contratar um funcionário, você tem que estar atento ao quê? Os 1.000 não é 1.000, tá? Dependendo do teu regime, do teu enquadramento, né? Se você é lucro presumido, simples, você vai ter aí um encargo de 50% a 70% em cima do valor do funcionário. Então os 1.000 é 1.500, 1.700, porque tem 13º, férias, uma série de encargos. Além do que tem o custo de gestão daquela pessoa. Quando você contrata um funcionário, você precisa de computador, você tem energia, você tem água, você tem o seu tempo treinando aquela pessoa. Então, na verdade, sempre que eu vou contratar um funcionário, eu gosto de usar uma mentalidade assim. Se a pessoa ganha R$1.000, eu penso que ela custa 2.000. Eu faço 2x, eu jogo 100% em cima do salário. Por quê? Porque é tanta coisinha, a pessoa desmotiva, a pessoa fica doente, a pessoa, sabe, tem um luto na família, e tudo isso aí é custo. Mas vamos lá, peguei, contratei um assistente e pensei, pô, se a pessoa ganha 1.000, ela na verdade custa 2.000, mas com esse tempo livre aqui, quanto que eu consigo vender a mais? E quanto de lucro gera essas vendas a mais? Não, peraí, a conta fecha. Se a conta fecha, eu vou lá e vou contratar. Então, a decisão para você fazer uma contratação é sempre projetando esses cenários. Se eu tenho uma série de funções hoje que eu faço, são coisas pequenas, e tenho condições de contratar uma pessoa, eu boto a pessoa, distribuo função para ela, e aí eu ganho tempo livre para captar mais clientes, para melhorar a qualidade do meu serviço, para me desenvolver como empresário, que é o que você está fazendo, para buscar parcerias, para estar atento ao mercado. Tem muito dono de pequena empresa, microempresa, média empresa, que está tão atolado ali no seu dia a dia, enfim, que não para fazer um cliente oculto num concorrente, para sondar o mercado que ele atua. Dono de empresa tem que estar observando o mercado, tem que estar em contato com o mercado para justamente fazer o benchmarking e importar aquilo que dá resultado para dentro da sua empresa. Então, fase 1, fase 2, fase dos talentos. Nessa fase aqui, você começa então a contratar, a buscar funcionários, a buscar pessoas que vão te ajudar no crescimento da sua empresa, porque não tem jeito, né? Não dá para construir um império sozinho. Uma andorinha só não faz verão. E isso é real, né? A gente precisa de pessoas para poder construir uma empresa. Porque o que é uma empresa? É um conjunto de processos e pessoas que geram resultados. Então eu preciso das pessoas.
Claro que eu contrato de maneira inteligente, né? Sempre fazendo um bom processo de recrutamento dentro aqui do programa Acelerador Empresarial. Você vai aprender a fazer um excelente processo de recrutamento, minimizar erro, achar o funcionário certo, fazer isso bem certinho. Na fase 2, eu começo também o que? A aprender a liderar, a me pôr como líder, a formar a equipe. Aqui eu começo a tirar as coisas da minha cabeça como dono para passar para os meus funcionários. Aqui é muito importante que você já tenha as suas diretrizes, você já precisa ter desenhado a sua cultura e trabalhar na implementação e no desenvolvimento da cultura dentro da sua empresa. Mesmo que você tenha 2, 3, 5 funcionários, porque cultura é muito simples, muito fácil de aplicar. É sua postura como dono, sendo exemplo daquela cultura e fazendo, né, e comunicando constantemente aquela cultura de maneira clara e específica para as pessoas. Então, quando eu começo a empresa, o meu desafio é caixa. E aí eu pulo de fase. E aí eu começo a ter um desafio de formar equipe, de contratar pessoas. E aí, por que tantas empresas morrem e não dão certo? Porque sabe o que acontece? Conforme você vai passando de fase, conforme você sai da fase 1 para a fase 2, depois da fase 2 para a fase 3 e assim por aí vai, quando você passa de fase, a sua empresa começa a ter uma nova necessidade, uma nova prioridade. Então, se aqui na fase 1 você só tinha a necessidade de resultado, gerar caixa, confirmar o seu modelo de negócio, ver que a sua empresa é financeiramente viável, na fase 2 você já tem uma outra prioridade, que é contratar o funcionário certo, treinar o funcionário, tomar, né, as precauções trabalhistas, fazer o funcionário produzir, lidar bem com a gestão da equipe. Então você passa a ter uma outra prioridade, que é o P de pessoas. E o que isso significa? Significa que a gestão da empresa vai ficando mais complexa. Por isso eu quero te parabenizar pela decisão de estar aqui crescendo como empreendedor, como empresário, porque tem muito aventureiro no mercado, tem muito amador no mercado, e aí começa a ter algum resultado, começa a contratar e já a empresa dá pane, quebra. E aí por quê? Porque uma empresa competente é fruto de um empreendedor, de um empresário igualmente competente. Então, se você quer fazer a sua empresa crescer, né, você tem que estar disposto a abrir mão do seu ego e realmente crescer como profissional, como líder, como empreendedor, porque vai ficando cada vez mais complexo. Fase 1, fase 2. E aí sabe o que acontece? Você começa a pôr pessoas dentro da sua empresa. De repente, a sua empresa tem 10 funcionários, 15, 25, 30 funcionários, 50 funcionários. Aí pode até vir uma dúvida. Marcos, a fase 1 é quanto de faturamento ou de caixa para eu ir para a fase 2? E na fase 2, quantos funcionários significa que eu tô pronto para ir para a fase 3? E quanto tempo demora em cada uma dessas fases? E a resposta é: isso depende, é muito contextual. Tem empresa que começa a dar 5, 10, 20 mil de lucro por mês e ela já está caminhando para a fase 2, ela precisa de mais braço. Mas é muito contextual. Tem empresa que fica aqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, e aí vai para a fase 2. A fase 2 também geralmente é de 1 a 3 anos, 2 anos. Mas isso é muito contextual. Por exemplo, a quantidade de funcionários varia muito. O que na verdade é um indicativo forte de que a sua empresa está indo para a fase 3, que é a fase dos processos, a fase da organização. Fase 3. Organização, que o pilar é o P de processos. O que é o indicativo que a sua empresa está indo da fase 2 para a fase 3 é quando você percebe que para ter mais resultado dentro da sua empresa, para você ter mais produtividade e melhorar o seu lucro, não se trata mais só de contratar pessoas, se trata de organizar a rotina das pessoas, organizar os departamentos, colocar política, colocar método, colocar alçadas, estabelecer o passo a passo, estabelecer o combinado entre as coisas dentro da empresa. Você começa a perceber que tem gente demais dentro da sua empresa, né? Ou que você começa a perceber que se você melhorar ali a conexão entre os trabalhos que são realizados, você vai ter mais desempenho. O indicador para mim que eu estava mudando de fase foi quando a gente falou assim:
Meu Deus, a gente precisa organizar essa empresa. É muito conflito, é muito problema, é reclamação de cliente, o clima tá ruim, tá pesado, sabe? Então, quando você já tem uma equipe, que pode ser 5, 10, 30, 40 pessoas, quer dizer, quando você tem uma equipe que está formada, está pronta, e você sente que elas batem muito a cabeça uma com as outras, que elas estão mal alinhadas, que tem muito conflito dentro da empresa, muita ineficiência, reclamação de cliente, produto errado, aquisições erradas, às vezes o funcionário pede para comprar uma coisa errada. Quando isso começa a acontecer, você está vivendo os sintomas, as necessidades, os desafios da fase 3, que é a fase de processos. E aí lembra o que eu falei? A gestão da empresa vai ficando mais complexa, porque aqui você só precisava de R. Era você, mais um, mais dois, um sócio, vocês metiam a mão, arregaçavam a manga, iam pro mercado, né, que nem um leão, fome, sede, e faziam a coisa acontecer. Aí começou a aparecer gente dentro da sua empresa. Você contratou funcionários, sua empresa precisa desenvolver essa nova habilidade de pessoas. E aí as pessoas começam a bater cabeça uma com as outras. As pessoas pensam diferente, as pessoas têm muito ruído de comunicação. Uma evidência, um sintoma forte dessa fase aqui são os ruídos, os problemas de comunicação entre os departamentos e entre as pessoas. E aí você começa a perceber esses problemas, você cai a ficha. Meu Deus, eu preciso organizar essa empresa, eu preciso de processos, eu preciso sistematizar a rotina, preciso gerenciar a rotina das pessoas. Só que quando você adiciona essa prioridade aqui na sua empresa, a prioridade de liderar as pessoas, de motivar as pessoas, de recrutar bem, de treinar, de engajar, continua existindo. E a prioridade de vender, de controlar os custos, de gerar caixa, de ter margem, de ter lucratividade e rentabilidade também continua. Então você vai adicionando prioridades dentro do negócio. Quando nós éramos uma operação bem menor, bem mais enxuta. Quando a gente estava na fase 1, um pouquinho do início da fase 2, em alguns momentos a gente conversava assim internamente. Nossa, quando a gente resolver isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, vai ter menos dor de cabeça, vai ficar mais tranquilo, mais suave. E essa é uma pura ilusão. A empresa vai crescendo, ela vai ganhando complexidade. Nessa fase aqui, nessas duas fases aqui, você já tem a necessidade de começar a formar líderes, pessoas de confiança, né? Para que você cada vez mais delegue atividades. Então, lá no IBC, o que aconteceu? A gente começou focado em resultados, vendemos, crescemos bastante. E aí a gente começou a contratar pessoas. E aí foi dando certo. Mas chegou uma hora que a gente parou de crescer, mesmo com mais funcionários. E aí a gente descobriu, vamos organizar essa empresa, vamos arrumar a casa. Quando a gente arrumou a casa, voltou a crescer, né, drasticamente. E aí hoje a gente tem uma empresa bem organizada, bem eficiente. Então a gente está vivendo o que eu chamo da fase 4. O que é a fase 4? A fase da excelência. É a fase onde você já tem resultados, pessoas e processos funcionando com qualidade dentro da sua empresa. É a fase onde você já está com líderes, né? Pessoas que fazem o operacional da sua empresa e você cada vez mais está na parte estratégica. Na fase 1 e na fase 2, você precisa acessar muito mais o seu eu empreendedor. Ir lá e fazer, ser um leão, botar a mão na massa e fazer acontecer. E aí a sua empresa vai ficando, né, com sistemas, com regras, com procedimentos. E aí você precisa começar a organizar ela. Então na fase 3 e na fase 4, a empresa precisa mais do seu eu empresário. E para você que tem sócio, sociedade, quando ela tem perfis complementares e que funcionam, dá um grande performance para o negócio. Então essa é a jornada que você tem que percorrer aí dentro da sua empresa. Mas Marcos, eu só vou ter resultado
E uma empresa de sucesso, quando eu chegar na fase de excelência? Não. Ser uma empresa de sucesso não necessariamente é ser uma empresa na fase de excelência. É ser uma empresa que faz o seu melhor e entrega um ótimo desempenho dentro da fase que ela está. Se você é uma microempresa, uma pequena empresa, enfim, você tem 1, 2, 3 funcionários, mas a sua empresa está indo bem, você vende, está indo atrás do resultado, as coisas estão evoluindo, você é uma empresa de sucesso dentro da fase que você está. Dentro dessa jornada aqui das fases, você consegue desfrutar do resultado. Por quê? Porque tem a forma certa de trabalhar em cada fase. Fase 1, foco em resultado. Você vende, você atende o cliente, você entrega o que você vendeu com qualidade. É você, pouquíssimas pessoas. Fase 2, você concilia isso aqui, mas agora você está formando as pessoas, você está treinando as pessoas, você está desenvolvendo. Aqui tem que começar a aparecer a sua capacidade de liderança, cada vez mais sua capacidade de liderança. E aí a sua empresa vai crescendo, estruturando os departamentos e começa a vir a necessidade de quê? De organizar o negócio. Aqui tem que começar a aparecer a sua capacidade de gestão, controles, métricas, indicadores, sistema, organização da rotina, orientação para processos. Entender que as coisas têm um passo a passo, tem uma forma de trabalhar, as coisas começam a ganhar método, a empresa tem um jeito de fazer reunião, um jeito de lidar com o problema, a empresa usa técnicas gerenciais, PDCA, análise de causa, 5 porquês, tudo isso a gente vai ver com profundidade dentro dos módulos aqui do programa Acelerador Empresarial. Então aqui eu quero te dar esse overview dessa jornada e quero que você vá percebendo em que fase você está e o que está faltando na sua empresa hoje e o que você tem que focar. É muito revelador e bastante eficaz quando a empresa consegue se perceber onde ela está, porque aí ela vai lá e prioriza. Eu já tive alunos que achavam que estavam, por exemplo, precisando de processo, mas o que eles precisavam era focar em resultado. Já tive alunos que achavam que estavam na fase da excelência, mas eles tinham que ainda organizar muita coisa em relação a processos e pessoas. Eles ainda não estavam vivendo a fase da excelência. O que é a fase da excelência? É quando você começa a ter uma gestão por planejamento. Você deixa de ser aquela empresa que faz aquela gestão por crise ou oportunidade, sabe? Aconteceu isso aqui, vamos fazer isso aqui. Aconteceu mais aquilo ali, vamos correr para cá. Não, é uma empresa que tem planejamento estratégico, planejamento de curto, médio e longo prazo, 1, 2, 3 anos, 5 anos. Uma empresa que na fase da excelência já tem aí gestores tomando decisão, aprovando decisões, fazendo melhorias, né? Aqui a cultura já está bem aderente, já está bem no DNA do negócio, né? Quando você entra dentro da empresa, você já percebe, não, tem um jeito de se trabalhar aqui, tem uma forma, essa empresa tem uma personalidade, né? Aqui geralmente, em termos de tempo varia muito, mas para te dar um horizonte aqui, de 5 a 10 anos, geralmente as empresas estão nesse patamar de excelência, de ter realmente gestão e liderança funcionando de forma madura e junto com cultura, potencializando tudo. Então, essas são as 4 fases de desenvolvimento de uma empresa. Para você passar de fase e extrair o melhor dela, você tem que focar na prioridade da fase, sem esquecer da prioridade da fase anterior. Se você saiu de resultado para pessoas, de fase 1 para fase 2, você tem que focar em pessoas, mas você não pode deixar de gerar resultado financeiro. Quando você vai lá para processos, você não pode esquecer das pessoas e nem dos resultados. Quando você vai para excelências, o PPR tem que estar girando. Então, não é uma questão de você atingir esse objetivo e passar para o próximo e abandonar o que foi feito. Não, é construir cada vez mais um bloco, né? Cada vez mais um contexto dentro da empresa. É por isso que o negócio vai ficando complexo e é por isso que você precisa de talentos, senão você não dá conta. Se você não formar pessoas de confiança, funcionários chaves, gestores, líderes, pessoas com atitude de dono, você não vai chegar muito longe.
Não tem como, né? Sozinho, a rotina é desgastante. Trial. Ninguém aguenta trabalhar 12, 14, 16 horas por dia com qualidade, né? Começa a ficar desgastante. Então, você precisa de pessoas e Trial. processos para poder conseguir ter qualidade de vida e o resultado que você sempre sonhou. Porque o que é empresa? É um sistema. Eu me vejo, de certa forma, como um arquiteto de pessoas, processos e resultados. Em alguns momentos você tem que demitir alguém, contratar alguém, em alguns momentos você precisa implantar um sistema ou organizar a rotina de um funcionário, colocar as tarefas certinhas do que ele faz. Em alguns momentos você negocia custos com alguns fornecedores, você vai para negociação de vendas. Então é um arquiteto. O dono da empresa, ele é um arquiteto ali que está articulando processos, pessoas e resultados. Agora, Marcos, se P mais P igual a R, na fase 1, como é que eu vou fazer para gerar o resultado se eu estou focado no R? Olha, mesmo que você esteja focado em resultados, você entende a fórmula que gera. Resultado é consequência de quê? De processos mais pessoas. Vamos imaginar que você seja uma microempresa ou uma pequena empresa, que você está com dificuldade em vendas, né? Volume de vendas. Quando você vai desenhar uma estratégia, uma forma para aumentar suas vendas, não adianta você ficar focado na venda em si. Você tem que olhar quais são as habilidades, porque o que as pessoas entregam? Habilidades e competências. Quais são as habilidades e quais são os procedimentos que estão faltando para gerar mais vendas? Talvez a sua empresa não tenha uma habilidade de marketing, de divulgação. Talvez você mesmo não seja um bom negociador, um bom vendedor. Você não tenha essa característica tão forte. Então, se está faltando alguma coisa no P de pessoas, que são habilidades e competências, ou se está faltando algum procedimento, por exemplo, se você tem que prospectar clientes, talvez você está prospectando no lugar errado, não vai ter o resultado. Então, quando eu entendo e uso essa lente da maestria empresarial, que processos mais pessoas é igual a resultados, para tudo que acontece no meu dia a dia empresarial, eu tenho muito mais poder de gerar resultado. Porque o resultado é consequência de processos mais pessoas. Marcos, e aí a segunda fase é o P de pessoas, a prioridade. Então, mesmo focando em pessoas, eu sei que precisa de procedimentos, eu sei que precisa de etapas, eu preciso ser orientado a processos. Não adianta eu contratar a pessoa e falar, ó, senta aí e trabalha. Não, eu preciso alinhar a expectativa com ela, eu preciso fazer uma boa descrição de cargo, eu preciso treinar essas pessoas, em alguns casos dar os procedimentos. Só que aqui eu não vou vir fazer um trabalho forte de mapear os processos da minha empresa, de documentar os processos da minha empresa, de fazer um trabalho robusto, né, de processos. Por quê? Porque não é prioridade ainda. Agora, para extrair o máximo das pessoas e para formar as pessoas e liderar, eu preciso de processo, mas de orientação a processos. Quer dizer, na minha atuação, na minha condução dentro da empresa, eu entendo que existe, né, um passo a passo, uma sequência, uma lógica, né, uma ordenação das coisas. Mas eu não fico documentando, eu não fico mapeando, eu não fico construindo manuais, políticas, não, porque o negócio está na fase de pessoas. Depois, construa o quê? Aquilo que é prático, aquilo que é simples, a base para as pessoas funcionarem. Por exemplo, aqui na fase 2, é bom você ter um organograma. Se você já está aí com 10, 15 funcionários, 8 funcionários, você pode ter um organograma, super recomendo. E todos esses pontos que eu estou passando aqui nesse overview das fases, você vai ver durante o programa Acelerador Empresarial. E aí eu entro na fase 3. Fase 3 é processos. Eu tenho que documentar, eu tenho que criar indicadores, políticas para minha empresa, tenho que trabalhar as metas de uma forma mais documentada, os números da minha empresa. Só que quem executa os processos são as pessoas. Então não adianta eu querer trabalhar processo, rotina, método, planejamento, organização, se eu não tiver as pessoas engajadas. Então o PPR, ele acontece dentro de cada fase.
Só que ele acontece com um foco em algum dos elementos. Então aqui, ó, na fase 1 você tem P mais P igual a R. Só que onde você coloca uma lupa? Onde você coloca uma lupa? No R de resultado. Na fase 2, você tem P mais P igual a R. Só que onde você vai colocar a lupa? No P de pessoas. Na fase 3, a mesma coisa. P mais P igual a R. Aonde você coloca uma lupa? No P de processos. Na fase da excelência, o P mais P igual a R, você tem que colocar uma lupa nos três. Lembrando que quando você passa de fase, essa prioridade aqui continua existindo. Então você agora adiciona uma lupa no P de pessoas, mas a lupa no R de resultados continua existindo. Quando você pula para cá, a mesma coisa. R e pessoas continuam existindo. É por isso que a sua empresa tem que ganhar competência e tem que desenvolver essa maestria empresarial. Senão não acelera, não cresce e é perigoso. Né? É perigoso. E aí, quando você tem P mais P igual a R funcionando bem, que é gestão, liderança e cultura, você está na fase da excelência. Então, esse é um overview que eu quero que você perceba a jornada que você tem que ter dentro do seu negócio e onde você está agora. E para te ajudar, aqui embaixo tem um PDF, tem um material complementar sobre as fases do negócio e um teste, um diagnóstico para você responder e entender exatamente qual é a fase que você está agora, porque isso vai fazer toda a diferença nos seus resultados. Porque identificando a fase, você sabe o que priorizar. Entendendo que quando você passa de fase, a gestão vai ficando mais complexa. E entendendo que o PPR existe em todas as fases, mas em cada uma delas eu tenho uma lupa, eu tenho uma atenção maior a cada um, mas sem esquecer as prioridades da fase anterior. Então vai lá agora, baixa o PDF, o seu material complementar e descobre em qual fase você está agora. E eu quero mesmo que você cresça como empreendedor, como empresário, que você gere cada vez mais resultados, mais emprego e renda e leve a sua empresa aqui, ó, para a fase da excelência. Eu te encontro lá na fase da excelência, eu acredito em você. Vamos juntos acelerar.